Muito bom dia, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? Pessoal, mais um semestre começando. Então, em nome de Jesus, nos apliquemos a conhecermos a palavra de Deus. Nos apliquemos a conhecermos a história, para que depois, em nome de Jesus, possamos extrair o rema, extrair o mosto da palavra de Deus. Rema é palavra revelada. Esses primeiros segundos são para que os irmãos possam enviar para outras pessoas esse nosso estudo. Porque uma coisa que nós sabemos é que existe uma carência muito grande de nós sabermos a história dos personagens os quais o Senhor usou para exemplo nosso, para nos ensinar, para nos direcionar. Então envie a outras pessoas e eu peço a você, deixa o comentário aí embaixo, se inscreva no canal. Se você ativar o sininho, você não vai perder nada do que a gente posta aqui. A gente posta música, posta palavras, então façam isso. Outra coisa, siga-nos também no Instagram, min.averdade-que-liberta. As palavras de domingo ficam lá, entendeu? Então, se você quer crescer espiritualmente, siga-nos aqui e lá também. Fechou? Pessoal, já que você já enviou esse link a outras pessoas, oremos. Pai Santo, de amor, de infinita graça, em nome de Jesus, estamos diante do Senhor para engrandecermos o Teu nome, para declararmos que só o Senhor é santo, só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Pai Santo, somos tão carentes, Pai, de conhecermos a Tua palavra. Te peço, Pai, mostre-se forte nesta manhã e que o Senhor possa falar aos corações, que o Senhor possa, em nome de Jesus, imprimir essas histórias nos nossos corações, para que a partir delas, Pai, possamos tirar exemplos, para que a partir delas, Pai, possamos conhecer mais e mais a ação do Senhor, o que o Senhor espera de nós, as promessas que temos no Senhor. Eu te peço para a honra e glória do Teu nome. Todo empecilho, todo atrapalho na vida dos irmãos que caia por terra, e que em nome de Jesus possamos ter uma manhã abençoada, um culto à noite abençoado, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Onde foi que nós paramos mesmo? Nós paramos na vida de Josué. Licença. Então nós vimos que Josué foi aquele que sucedeu a Moisés e caminhou muito bem diante do Senhor. Deus foi dando vitórias, deu vitória após atravessarem o Rio Jordão sobre muitas nações. E o momento mais exato em que nós estávamos foi quando Josué ele é enganado pelos gaditas. O povo de Israel é enganado pelos gaditas. O povo gadita está ali próximo, seria um dos próximos inimigos de Israel, de Josué, e esse povo pega e se veste mal, e usa umas roupas velhas, e coloca sobre os seus animais comida velha, e aí se aproximam de Josué e de Israel e pedem para caminhar com eles, falando que o Deus de Josué, o Deus de Israel, também é o Deus deles, e que eles vieram de muito longe e que estão chegando ali naquele momento para poderem se aliarem a Israel. E aí eles pedem, né, que Israel não os ofenda, e falam que vão caminhar com Israel, e acontece uma coisa muito séria pela primeira vez na vida de Josué. Josué não fala com Deus sobre fazer aliança com o povo gadita. Então, a Bíblia deixa isso muito claro, né? Ele não fala com Deus e faz uma aliança com o povo gadita, ele e todos os príncipes de Israel. Depois eles descobrem que o povo gadita era vizinho ali e era um povo
com deuses estranhos, um povo que não deveria terem feito essa aliança. Mas como havia feito, a palavra foi dada, então ela precisaria ser cumprida. Perfeito. Então aí chegamos no capítulo 10. Vamos ler aqui. Capítulo 10 de Josué. Vamos ler dos versos 1 ao 3. Tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara Ai e havia destruído totalmente e feito a Ai e ao seu rei, como fizera a Jericó, e a seu rei, que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles. Lembra lá como foi com Ai? Lembra de Acã? Se não se lembra, veja a nossa contação de história anterior para você pegar direitinho assim de novo e firmar. Tá bom? Ai, Jericó, as muralhas caíram. Ai, Josué e o povo de Israel põem armadilhas e quando o povo de Israel foge, vem uma outra parte do povo de Israel e entra dentro da cidade de Ai e põe fogo em tudo. Refrescou a memória? Se não, dê uma olhada lá nas nossas contações de história anteriores para que você possa ir acompanhando direitinho. Perfeito. Então, o rei de Jerusalém. Jerusalém aqui, irmãos, não é a Jerusalém que vai se tornar depois, né? Onde todo mundo pensa, Jerusalém, cidade de Deus e tal. Até aqui, quem morava lá eram os inimigos de Israel. Então, esse rei, verso 2, temeu muito, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai. E todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafiá, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então ajuntaram-se e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Então aqui eu resolvi ler um pouquinho mais. Perceberam essa aliança entre o povo de Israel e o povo de Gibeão, que era uma cidade grande, também forte, e reuniram 5 reis contra Israel. Contra Gibeão. O que acontece? O povo de Gibeão não tinha condições de lutar contra essas pessoas, esses 5 reis que estavam à sua volta, cercando. O que eles fazem? Correm e vão até Josué para pedir socorro. E pedem, olha, nós fizemos aliança com vocês, socorre, nos ajuda-nos. E o que Josué faz? Josué socorre a cidade, aos gibeonitas, né? Ao povo de Gibeão. Quando Josué socorre a este povo, eles passam a vencer, os 5 reis e os seus exércitos fogem. Ao fugirem, Deus lança uma chuva de pedras, de fogo, sobre esses reis que estavam contra Gibeão e o povo de Gibeão e contra Josué e o povo de Israel. De modo que morrem muito mais pessoas, são eliminadas pela chuva de saraiva, pela chuva de pedras de fogo, do que ao fio da espada do povo de Gibeão e de Israel. Vamos ler os versos 12 a 15. Versos 12 a 15. Então Josué falou ao Senhor no dia que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas:
Olha o que Josué faz. Que ele diz: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, e o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito isto no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial, a Gilgal. Então, irmãos, se a noite chegasse, aqueles reis dos amorreus e os seus exércitos teriam vantagem sobre o povo de Israel. O que Josué pede a Deus? Josué diz, sol, ele na verdade, olha que beleza, a gente pode identificar muito com Elias. Ele diz, né, sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Então, nesse momento aqui, Deus por Israel para o sol e a lua, de modo que o povo de Israel tenha a condição de eliminar ao fio da espada os seus inimigos. Esses 5 reis, eles fogem e se escondem em uma caverna. O povo os soldados de Israel e de Gibeão ficam sabendo onde é essa caverna e selam a porta e deixam os reis lá dentro, trancados. Depois que elimina os inimigos todos, Josué manda trazer os reis. Então pega-se os reis dos amorreus, os 5 reis, e Josué pisa no pescoço desses reis e elimina os 5 ao fio da espada. Manda que o povo elimine esses 5 reis ao fio da espada. E depois colocam de volta na caverna onde eles estavam escondidos e lacram a porta e acabou. Para esses 5 reis dos amorreus. Assim, Deus dá vitória, mais uma vez, a Josué e ao povo de Israel. Licencinha. Depois, povo de Deus, leia o texto. Porque assim, você já vai saber o que vai acontecendo depois, você vai conseguir ver um filme assim na sua cabeça. É muito legal, é muito bom ver a ação de Deus dessa maneira. Após isso, se levantam mais 7 reis contra Josué e o povo de Israel, porque o povo vai ficando cada vez mais assombrado, mais amedrontado. Se levantam 7 reis contra o povo de Josué, de Israel. E mais uma vez o Senhor os elimina pela mão do povo de Israel. Elimina os 7 reis. A Bíblia vai ser muito rapidinha nesses relatos, de modo que nós não vamos ler esses relatos. Tá bom? Mas é mais ou menos assim, ó. Então Josué e todo Israel com ele voltou a Debir e pelejou contra ela. E tomou-a com seu rei e todas as suas cidades, feriu a espada. Todos os que nela estavam. Destruiu-os totalmente, sem deixar sequer um, como fizera a Hebron, a Libna, ao seu rei. Também fizeram a Debir e a seu rei. Esse momento desses 7 reis, os relatos são curtinhos assim. Tá bom? É mais ou menos as mesmas palavras que eu acabei de ler, só que citando cada lugar em que Josué passou. Vamos ler aqui capítulo 11. Então, viu lá? 5 reis, agora mais 7. Vamos ler o capítulo 11. Tendo Jabim, rei de Azor, ouvindo isto, vamos ler dos versos 1 ao 4, tá? Do capítulo 11.
Tendo Jabim, rei de Azor, ouvindo isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e a rei de Sirom, e ao rei Axaf, e aos reis que estavam ao norte, na montanha, na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Quinerete, nas planícies e nos planaltos de Dor, do lado do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus nas montanhas e aos heveus, ao pé do Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. E todos esses reis se ajuntaram e vieram, e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejar contra Israel. Então aqui nós temos mais uma multidão de reis. Aqui, vamos ler mais um texto aqui. Vamos ler os versos 19. Verso 19. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, por meio de guerra, as tomaram todas. Aqui já fica o resumo do que aconteceu com esses tantos reis que se levantaram contra o povo de Deus. Se levantaram contra Josué e contra Israel. Todos eles foram desbaratados diante do Senhor, ao fio da espada, do povo de Israel. Vamos ler agora, vamos ler até o 23. Lemos o 19, né? Vamos ler novamente, 19, 20 até o 23. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, por meio de guerra, e as tomaram todas. Porquanto o Senhor vinha, porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração, para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma, antes fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Lembra lá atrás, Moisés, olha, os irmãos se lembram qual foi o que Moisés diz, o que Deus diz a Moisés? Deus diz a Moisés, e Moisés diz a Josué também, em dois momentos, é que o povo de Israel deveria eliminar completamente os seus inimigos, não deixando nada. Porque se deixarem, esse povo será como um espinho no pé de Israel. Esse povo será laço na vida de Israel. Lembram-se disso? Então, lembra lá qual foi o grande pecado de Acã? Foi salvaguardar parte das coisas da terra de Ai. Quase que eu entro aqui no sentido espiritual para nós hoje, né? Não, mas não vamos. Vamos contar a história. Um outro momento a gente entra no detalhe como que é essa luta do povo de Deus contra as coisas do mundo, contra as coisas que não são de Deus, e se dá para barganhar, ficar com as partes boas ou não. Lembra lá que Acã ficou com partes boas, com capa babilônica, com prata, com ouro, né? Vamos lá, continuando aqui. Verso 21. Naquele tempo veio Josué e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebron, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com suas cidades. Sempre, totalmente. Verso 22.
nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod, alguns subsistiram. Assim, tomou Josué toda a terra segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu por herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos. E a terra repousou da guerra. E a terra repousou da guerra. Os reis, irmãos, vencidos por Josué e o povo de Israel, no capítulo 12 aí, vai falar que foram 31 reis. 31 reis o Senhor venceu através de Josué. Vamos lá. Capítulo 13. Capítulo 13, vamos ver aqui. Versos 7 e 8. Aqui no capítulo 13, irmãos, Josué já está velho, já está caminhando para o fim dos seus dias. E aqui ele tem a tarefa de fazer a divisão da terra para as tribos, as 9 tribos e meia, que decidiram passar para o outro lado do Jordão. Lembra que houveram 2 tribos e meia que decidiram ficar aquém do Jordão? Decidiram ficar do outro lado, lembra que a gente falou? Irmãos, eu estou fazendo alguns retornozinhos só para os irmãos poderem refrescar a memória, tá bom? Olha só. 2 tribos e meia disse o seguinte, nossa, nós somos pessoas de gado. Aqui para nós, antes do Jordão, antes dessa terra que Deus prometeu mesmo, aqui para nós tá bom, a gente fica por aqui. E aí Moisés fala, olha, mas vocês têm vocês são homens de guerra, vocês têm muita habilidade, vocês precisam ajudar aos seus irmãos do outro lado do Rio Jordão. E aí eles fazem a promessa e tal, de modo que ficam 2 tribos e meia do lado de fora, não têm interesse em entrar na terra que Deus, de fato, tinha dado a eles, que era a terra de Israel, aquele território, né? Então, Josué fica para fazer essa divisão entre essas 9 tribos e meia. Lembrando que são 12 as tribos. Vamos lá, versos 7 e 8. Ah, tá. Estou lendo aqui o 12. Estou lendo errado. Deixa eu ver aqui. Versos 7 e 8. Distribui, pois, agora a terra por herança às 9 tribos e meia de Manassés. Com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança da além do Jordão, para o Oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Né? Acabei de ler o texto que faz essa lembrança do que eu disse agora há pouco. Anteriormente, Moisés já havia dado essa terra. Versículo 13. Ah, sim. Dos versos 9 ao 12, a gente tem essa divisão da terra. Eu ressaltei aqui o versículo 13, que olha, porém, os filhos de Israel não desapossaram os Jesuritas, nem os Maacatitas, antes Gessur e Maacate permaneceram no meio do povo de Israel até os dias de hoje. Então, os filhos de Israel nessa divisão, tendo que eliminar todos ao fio da espada, não o fizeram e preservaram alguns povos, algumas pessoas ali dentro, para que fossem escravos, para que prestassem serviços. Entende?
Pessoa muito gente boa, Jesua e Macate, deixaram ali no meio do povo de Israel. Só porque, como eu já disse anteriormente, Deus já havia dito, olha, não deixe esse povo junto com vocês, porque eles serão um laço na vida de vocês. Então, já fica aqui a dica que esse negócio não vai dar bom pra frente. Vamos continuar lendo a história. Perfeito. 13, as heranças são distribuídas por Moisés, aí vai desenvolvendo. Deixa eu ver aqui. Aqui nós temos, no verso 14. Então, todas as tribos têm herança. Verso 14. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são sua herança, como já lhe tinha dito. Deu, pois, Moisés a tribo dos filhos de Ruben, segundo suas famílias, e aí vai fazer mais divisão. Verso 33. Demonstra a divisão, e aqui fala mais uma vez. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a herança, como já lhes tinha dito. Qual foi a questão aqui, irmãos? Na contação de história, nós não entramos nesse detalhe. A tribo de Levi foi separada para o serviço na casa de Deus. Ou seja, lembra lá a vara de Arão, florescer ou não, uma série de coisas assim que nós falamos anteriormente, nós contamos na história. Se não se lembra, irmãos, reveja a história. Ou se você lê um pouquinho, você já vai pegar o fio da meada, vai entender com perfeição. Irmãos, é muito importante nós sabermos a história, sabermos como Deus conduziu e conduz o seu povo até os dias de hoje, né? Beleza. Então a tribo de Levi ficou para o serviço na casa de Deus, ou seja, todas as outras tribos serviam com dízimos, ofertas e um monte de ofertas e um monte um monte de ofertas, vamos colocar assim, dízimos e um monte de ofertas vinham para a mão desses levitas, porque eles eram os levitas, né? Já ouviram falar a palavra levita, né? Levitas. Então, é o povo de Levi. O povo, a tribo de Levi, a tribo filho dos filhos de Levi, filho de Jacó, né? Esse povo todo ficou no serviço na casa de Deus, sendo sustentado com os dinheiros, com as ofertas, com os sacrifícios de todas as outras 11 tribos. Tá bom? Por isso, Levi não recebeu herança para trabalhar para trabalhar a terra. Ele era responsável pela adoração a Deus, era a tribo dos sacerdotes, era a tribo das pessoas que levavam o povo a Deus e trazia de Deus ao povo. Eles eram os responsáveis por isso aí. Gente, eu acho que a gente vai... Acho não, a gente vai parar por aqui, porque o próximo agora vem Josué e Caleb e a escolha que eles fazem, que a gente precisa ver no nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Gente, se houverem dúvidas, deixa aqui embaixo. Se não lembrar de algo, nós não lembramos de tal coisa, porque aí, na nossa próxima contação de história, eu revejo e passo para os irmãos. Beleza? Oremos. Pai de amor, de infinita graça, muito obrigado, Pai, porque o Senhor se mostra tão fiel, tão perfeito, Pai, em tudo, quando nós lemos a Tua palavra, como temos a condição de entendermos um pouco mais. Pai Santo, quando observamos o Teu cuidado com o Teu povo, o Teu cuidado com a Tua palavra, o Teu cuidado com o Teu nome, Pai Santo, muito obrigado por nos darmos a condição, por nos dar a condição de aprendermos do Senhor,
de conhecermos o teu caráter, de conhecermos a tua lei, de conhecermos a tua obra. Pai Santo, abençoa, Senhor, esse dia, abençoa, Senhor, o almoço dos irmãos agora, daqui a logo mais, abençoa, Senhor, a nossa reunião à noite, que seja bênção, Pai, que o Senhor possa falar aos corações verdadeiramente sobre a responsabilidade que temos como atalaias do Senhor. Eu te peço para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muitíssimo obrigado. Mande esse vídeo a outras pessoas. Qualquer dúvida, deixem embaixo, tá bom? E até a próxima, domingo de manhã, em nome de Jesus. Daqui a pouco, contação de história para as crianças. Tchauzinho, com Deus, obrigado.